Nesse segundo vídeo, a parte 2, você vai usar a mesma técnica vista no vídeo anterior, onde vai escrever na barra de status que você está processando uma parte demorada do laço. Isso é muito bom quando você tem um processamento demorado. Por exemplo, você vai inicialmente fazer a leitura de um arquivo de texto, ou você vai formatar o banco de dados. Então você pode escrever aqui embaixo, abrindo a origem de dados, formatando o banco de dados, gerando o relatório. Então, aquela fase demorada você pode escrever aqui embaixo. Fica interessante que você informe o que está sendo feito. Mas nesse vídeo você vai aprender uma outra técnica, que é a seguinte. Quando você escrever aqui que você está processando o banco de dados, aí você vai escrever embaixo qual foi a porcentagem que já foi executada. O cálculo é muito simples. É só você fazer o seguinte: se você tem 10.000 linhas para processar e você processou 100, você chegou na linha número 100, significa que você já fez 10% do processo. É simples assim. Na verdade, é pegar o contador de linhas, que parte de 1, e dividir pelo total, 10.000 nesse caso aqui. Então, a qualquer momento, você tem sempre a porcentagem do que já foi concluído. E o objetivo é mostrar na barra de status essa informação. Então, vamos lá. No ambiente do Visual Basic, você aperta o botão aqui, Visual Basic, ou Alt F11, o atalho. Aqui, observe que na versão anterior, você colocou aqui uma instrução status bar antes do laço. Ela fica parada o tempo todo e você vê aqui sem mudança nenhuma. A diferença é que agora ela vai ser colocada dentro do laço, porque a cada nova linha ele vai calcular a porcentagem. Então esse módulo aqui, 2, vamos deixar como ele está, fecha a janela aqui. Agora aqui um duplo clique no módulo 3, que é o que vai ser feito neste vídeo. Aqui é o arquivo original, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Dentro do for, uma coisa que você já pode fazer, antes do end_sub, vamos colocar aqui, para limpar a barra de status. Lembrando, o objeto application.statusbar igual a um texto vazio ou empty, como você quiser. Pronto. Então, antes de terminar a macro, a barra vai ficar limpa. Agora, o que vai ser feito? Dentro do for, abrir uma linha logo aqui no comecinho. Aqui eu vou colocar aquela instrução que não permite que o Excel trave, do events, e a escrita na barra de status. Application.statusbar igual. Agora é só colocar o texto. O texto vai ser composto de duas partes. Vai ser assim: processando, 3 pontinhos, vou colocar um espaço e fechar as aspas. Vou maximizar aqui a janela do VBA. Retornar, ocupar a tela toda aqui. Processando, fecha aspas. Agora vou concatenar isso daqui com a porcentagem. E para calcular a porcentagem, o que precisa já está disponível. É aquilo que eu tinha acabado de falar. É só você saber qual é a linha. Opa, terminei aqui. Qual é a linha que está sendo processada e dividir pelo total de linhas. Só que se colocar isso daqui é igual a linha, o contador de linhas dividido por n, tudo bem, vai sair. Só que vai ter uma situação que o cálculo da divisão vai ser muito quebrado, vai ter muitas casas decimais. O ideal é pegar esse resultado numérico e formatar. É o que a gente vai fazer. Vamos formatar com o formato de porcentagem. Então, isso aqui vai ficar dentro de uma função chamada format. Observe aqui a sintaxe. Primeiro uma expressão numérica, já está aqui. Aqui no final, vírgula. Agora, format, o formato.
Vou escrever aqui o mesmo formato que eu usaria no comando formatar células, categoria personalizada. Então, abre aspas, 0,0%. Isso aqui indica uma casa decimal com porcentagem. Apenas lembrando que no VBA você tem que usar números na notação inglesa, sempre o ponto separador da parte inteira da decimal. Pronto, fecha a função, format. Bom, é isso. Vamos ver funcionando então. Eu vou recolher aqui a janela um pouquinho para ver um pedaço da planilha. Se você quiser, pode executar a partir do botão, do terceiro botão, ou executar por aqui, já que o cursor já está piscando dentro da macro. Então vamos lá. Olha só que interessante que está aqui embaixo. A todo instante você sabe quanto do processo já foi feito. Aqui você não tem uma noção de tempo, mas pelo menos você sabe se está devagar, se está rápido, se é suficiente para você levantar, tomar um cafezinho ou até almoçar, mas pelo menos você vê o progresso. Então tá aí, está quase chegando lá, mais um pouquinho. Lembre que já que essa instrução aqui de escrever na barra de status está sendo feita também 10.000 vezes, ele é mais longo o tempo do que o original. Então, retornando aqui na planilha, olha só. Isso aqui vai flutuar, 39, 40, semelhante ao anterior, mas você viu que é quase o dobro do primeiro tempo, porque você está fazendo 10.000 vezes aquele tal de do events e escrever na barra de status. Bom, de volta aqui ao Visual Basic. Aqui que eu quero falar agora é o seguinte. Precisa mesmo fazer isso daqui 10.000 vezes? Ou seja, cada linha ele calcula tudo? Não, não precisa. Nós vamos fazer o seguinte. Executar essas duas instruções a cada 100 linhas. E aí você vai ver como vai aumentar a velocidade. Antes eu vou falar sobre como que eu sei que eu estou na linha certa para executar isso aqui. Basicamente é o seguinte, você fica olhando para o contador de linhas. Então ele está aqui, linha igual a 1, 2, 3, 4, então ele não está executando nada disso. De repente ele chega, linha igual a 100. Opa, 100, aí eu vou executar isso daqui. Quando aumentar para 101, não vai executar, 102 também não. E quando chegar a 200, ele executa. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, ele vai executar essas duas instruções quando a linha for um múltiplo de 100. Isso daqui dá para fazer fácil com um operador matemático. Só para você ver acontecendo, exiba a janela imediata aqui. É só você vir aqui no menu Exibir, janela Verificação Imediata, ou usar o atalho Ctrl G. Aqui ele abre embaixo essa janela. A diferença é que na janela de módulo você escreve a macro inteira e você executa de uma vez rodando essa macro. Agora, na janela imediata não. Você escreve aqui comandos avulsos do VBA. Aí você escreve, aperta a tecla Enter e ele já executa na hora. Por exemplo aqui, você quer colocar uma caixa de mensagem. MSG Box. Vou escrever, por exemplo, olá. E Enter. Aqui. Ele foi para a planilha, trouxe a caixa de mensagem e pronto. Então aqui eu escrevi uma linha isolada do VBA. Não precisa escrever início, fim da macro. É só digitar comandos avulsos e pronto, ele já executa. Bom, vou apagar isso daqui. Lembrando, a janela imediata ela é volátil. Se você fechar o Excel, tudo que foi escrito aqui perde, ela não é salva junto com o arquivo. A janela de módulo não, ela é uma macro, ou várias macros, né? E ele salva junto com o seu arquivo XLSM. Então o que eu quero dizer é o seguinte, como que eu sei se a linha é múltiplo de 100? Por exemplo, se eu tiver um número 50 múltiplo de 100? Não, porque é só você fazer uma divisão.
olha aqui. Para você fazer um cálculo na janela imediata, basta você colocar aqui esse comando aqui, ó, debug.print. Debug é o nome desse objeto de janela. Print é o método, é a ação que vai ser feita. Eu vou imprimir o quê? Agora, um espacinho, e eu vou fazer uma conta qualquer. Por exemplo, a linha número 50. Ela é múltipla de 100? É só dividir por 100 aqui. Não. Porque não chegou a nem a 1. Lembrando que você pode simplificar esse debug.print, você pode colocar só print, que ele já aceita. E se for, vou apagar isso daqui. E se for a linha 100? Então, 100 dividido por 100. Opa! Deu 1, exatamente 1. E se for a linha 200? Voltando aqui, 200. 2, e assim por diante. Ou seja, a divisão do número da linha pelo múltiplo 100 tem que dar um valor inteiro. Mas tem um jeito de fazer mais simples isso aqui. É através de um operador que calcula o resto da divisão. Por exemplo, se você faz essa divisão aqui, ó, lembrando que em vez do print, você pode abreviar na janela imediata esse comando com uma interrogação. É a mesma coisa que o print. Se eu tiver, por exemplo, o número 234, linha 234 dividido por 100. Dá 2,34, ou seja, existe um resto aqui. Você viu agora há pouco que para saber se ela é múltiplo de 100, precisa ser um valor inteiro. Então aqui teve um resto. O que eu quero falar é que existe um operador que traz o resto da divisão, que é o operador chamado mod. Por exemplo, você tem a linha 134. Se você dividir por 100, dá aquele valor, 1,34. Agora, em vez da divisão, eu vou usar esse operador aqui, ó, mod 100. 34. Esse operador mod ele traz o resto de uma divisão. Então, você viu agora há pouco que para ser múltiplo, não pode ser resto, não pode existir resto na divisão. Um outro exemplo aqui, a linha 400, mod 100. Opa, deu 0. Então significa que a linha 400 é múltiplo de 100. E ela executaria essas instruções aqui. É isso que eu preciso. Eu preciso saber se a linha atual mod 100 é igual a 0. Se isso for, aí eu faço aquelas duas instruções. Então vamos voltar lá. Pode fechar a janela imediata. Logo depois da instrução for, abra uma linha nova aí. Nós vamos fazer a estrutura if. Ou seja, se o contador de linha mod 100 for igual a 0. Se isso acontecer, then, então lembra da estrutura if. If, aí você faz o teste lógico e termina com then. Se você vai fazer múltiplas linhas, aí vem as linhas em seguida. Dentro da estrutura if, também esses comandos aqui, eu vou dar uma recuada para a direita. Então, um tab aqui na frente, outro tab aqui. E no final do application status bar, vamos fechar a estrutura if. Você fecha com end if. Então fica assim. Para a linha variando de 1 até o 10.000, ele vai fazer isso daqui, só que essas duas instruções só vão ser executadas a cada 100 linhas. Se você quiser, pode mudar para 200 ou o número que você quiser. Ele vai acelerar, só que ele vai fazer uma quantidade menor de vezes a atualização na barra de status. Vamos ver então como fica a execução. Aqui está associado ao botão número 3. Vou executar aqui da planilha mesmo. Então aqui, processar alterações, versão 3, progresso. Ele vai escrever aqui em cima o resultado de novo. Vai ter que ser menor que esse 39. Então vamos ver.
Olha só. A porcentagem está indo mais rápida. Você pode notar que as linhas estão executando mais rapidamente também. Ainda tem a instrução do Events, ela está fazendo, só que uma quantidade bem menor, não está fazendo 10.000 vezes. Opa, olha só. 21 segundos. Então de 39 caiu para 21, porque você não precisou fazer tantas vezes assim. E olha como melhorou em relação à primeira também. Então aqui, a cada 100 linhas, ele escreveu a porcentagem e também liberou o Windows para fazer as tarefas pendentes. O Windows não tirou o foco do Excel. Então aqui você já tem um ganho com isso. De volta aqui no Visual Basic. Então, recapitulando, o que foi feito? Esse pequeno cálculo aqui. Esse laço, onde ele vai executar essas duas instruções só a cada 100 linhas e não as 10.000 linhas. O resto permanece aqui, processando, o formato, porcentagem, e aqui no final limpa a barra de status. De volta aqui na planilha. Então é isso. Já terminado esse vídeo, para você aprender a usar a barra de progresso, calculando em porcentagem o que já foi feito, o que já foi concluído. E terminamos o vídeo por aqui. Vejo você no próximo. Até mais.